começar, pessoal. Então, primeiro, bom dia a todos. Bom dia. Vamos fazer uma oração para a gente começar e pedir para Deus só nos abençoando mais esse dia que Ele nos deu para poder louvar e glorificar o nome dEle. Amém? Amém. Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença, gratos primeiro, ó Pai, por podermos Te glorificar, por podermos Te louvar através das nossas vidas, através do nosso tempo, Senhor. Pedimos, ó Deus, a Tua graça, a Tua sabedoria, para que a gente possa, Deus, usufruir da melhor maneira possível daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, ó Pai. Peço que os nossos corações estejam abertos, que a nossa mente esteja livre, ó Pai, para receber e colocar em prática os Teus ensinamentos, ó Pai. Me coloco, ó Deus, diante de Ti, para que o Senhor possa me usar e que não seja eu falar, ó Pai, mas seja o Senhor falar através de mim. Usa, ó Pai, conforme o Teu querer, conforme Te aprove, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Pessoal, hoje o tema que a gente vai tratar, continuando tudo que a gente já falou sobre masculinidade, é falar sobre o homem no mundo. E quando a gente fala do homem no mundo, a principal característica, o principal ponto que normalmente a gente trata é sobre o homem no trabalho. Como que é nós dentro do nosso trabalho. Afinal de contas, durante 24 horas em média, durante 24 horas que tem um dia, em média, nós trabalhamos pelo menos 8 horas, né? Uns mais, outros um pouco menos, mas um pouco em torno aí de 1/3 do nosso dia a gente está trabalhando. Se você for uma pessoa saudável, pelo menos 1/3 do seu dia você vai estar dormindo. E aí, então, do seu dia acordado, metade dele você vai estar dentro do seu trabalho, pelo menos. E entender os aspectos cristãos, bíblicos, do que tange ao trabalho para o homem é fundamental para nós que queremos viver conforme a vontade de Deus, conforme o querer de Deus, saber, ter conhecimento e poder agir. Então, se para a gente começar, eu li esses 3 livros aqui e basicamente o que está aqui nesses slides, basicamente o que está, todo o conhecimento que está aqui eu tirei desses 3 livros. Lógico que a base principal é a Bíblia, né? Mas fundamentado, ajudado, balizado por esses 3 livros. Homens de Verdade, esse livro do Timothy Keller que eu recomendo fortemente, Fé e Trabalho, é espetacular. E o Homem Bíblico, que eu tive a oportunidade de estar debatendo e conversando com ele, com o Dani, com o pastor Oscar, tem sido muito bom, muito legal, muito edificante. Primeira questão que levanta para mim, e eu acho fundamental, é responder essa pergunta. Para mim esse é o grande elefante branco que fica na sala quando nós cristãos, quando nós homens pensamos. Como você responde essa pergunta? Trabalho é bênção ou maldição? Eu tenho que trabalhar ou graças a Deus porque eu posso trabalhar? O que vocês acham? Na semana passada eu considerava mais maldição, consequência do pecado. E aí depois a gente começou a estudar o segundo livro, ele mudou o conceito de que é bênção trabalhar e Deus trabalha por nós também. Ainda bem que a gente tem essa oportunidade de aprender, né? Porque eu acho que ao longo da nossa vida nós crescemos aprendendo que tem que trabalhar. A minha filha pequena, a Luísa, eu acordo ela para ir na escola, ela olha para minha cara e fala: papai, tem que? Eu tenho que ir na escola? Tem que, filho, tem que. Mas trabalhar não é tem que. Tem uma frase do Bruce Walker que diz assim: o trabalho é um dom de Deus, não um castigo pelo pecado. Mesmo antes da queda da humanidade, tinha tarefas a se cumprir. Foi Deus que disse a Adão para ser frutífero por meio do seu trabalho. E declarou na criação do mundo, quando ele já tinha dado função para Adão, que a criação era muito boa. Isso está lá em Gênesis 1:31. Então, para a gente começar a fundamentar isso, olha o que está escrito ali em Gênesis 2:15. Se alguém puder ler, por favor. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Lembra, na aula passada, o André falou muito de guardar. Ele entrou um pouco no aspecto do cultivar, e aí hoje eu vou me ater a esmiuçar e abrir um pouco mais sobre o tema que ele começou na aula passada, e ele se ateve muito ao guardar. Cultivar é um termo hebraico que significa avad, que como o verbo geralmente significa trabalhar, servir ou cultivar, ou realizar atos de adoração.
No Velho Testamento ele pega muito esse aspecto do cultivar, porque foi a função que Deus deu para Adão começar a cultivar e prosperar e fazer crescer o jardim. Mas o fato que está bem claro aqui para nós é que Deus deu essa bênção, Deus deu esse benefício para Adão e para Eva, depois, consequentemente, como auxiliadora, no jardim. Ou seja, o trabalho é um dom dado por Deus. E coloca isso na tua mente, coloca isso no teu coração. O trabalho é um dom, é uma bênção dada de Deus. Os aspectos difíceis do trabalho, nós vamos falar um pouco deles um pouquinho mais para frente, mas eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter claro aqui é isso. Tanto é que Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, fala o seguinte, que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Olha a seriedade com que a Bíblia trata a questão do trabalho. Não é se alguém não quiser trabalhar, dê só o suficiente para não morrer. Não, se alguém não quiser trabalhar, não coma. Está lá em 2 Tessalonicenses 3, versículo 10. E aí Jesus vem com essa parábola aqui. Lá em Lucas 19, do 11 ao 27, eu não vou ler ela inteira, eu vou contar resumidamente um pouco dela para nós. Jesus conta uma parábola falando que um homem foi para uma cidade distante e deu minas, deu dinheiro aos seus servos para poder que eles trabalhassem com esse dinheiro. E que na volta dele, ele iria ver com seus servos o que cada um deles fez e trouxe de proveito dessas minas. Não sei se vocês conseguem captar a questão dessa parábola, mas essa parábola é Jesus dizendo dele próprio, que ele estava indo para o céu, e que um dia ele voltaria, e que ele iria sentar com seus servos, você e eu, para ver o que nós tínhamos feito dos dons ou da força de trabalho que ele havia nos deixado. E o engraçado é que, olha o que ele disse ao servo bom e fiel. Muito bem, servo bom, e porque foste fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Mas vem cá, gente, essas 10 cidades que o servo teria autoridade, é na terra? Ou é após a volta de Jesus? Não é na volta do Cristo? Ora, então quer dizer que lá no céu eu vou ter que trabalhar? Sim, lá no céu nós vamos trabalhar, e vamos trabalhar bastante. Não sei se vocês lembram, Jesus em dado momento fala com os apóstolos que eu vou para junto do Pai lhes preparar morada. E em outro momento ele fala, meu Pai trabalha até hoje. É interessante que a gente começa então a desmistificar um aspecto do trabalho. O trabalho não é maldição, o trabalho não é algo que nos torna sofrível. E tanto é verdade que, se vocês repararem, muito das coisas que nós entendemos como lazer são muitas vezes trabalho. Já percebeu homens que gostam, não é meu caso, não tenho habilidade nenhuma, mas homens que gostam de trabalhar com madeira, gostam de ficar ali no seu tempo livre, construindo uma coisa ou outra. Meu sogro é assim, meu sogro adora. A gente, na época da pandemia, a gente começou com a mania de tentar deixar os sapatos para fora do apartamento. A gente tem um hallzinho no apartamento, ele olhou aquilo lá, foi lá, mediu e tal. 15 dias depois ele chegou com, não sei como é que chama, mas uma sapateira, encaixou ali dentro do hall do meu elevador, ele que fez de madeira, fez à mão. Gente, para ele é um hobby, é um lazer, mas é um trabalho. Tem homem que gosta de pescar, meu pai adora pescar. Eu pesquei uma vez na minha vida e tive a certeza que eu nunca mais vou voltar a pescar. E a pescaria era um trabalho, porque se você não pescasse, você não comeria. Até hoje, nós dependemos da pescaria para ir num restaurante para comer comida japonesa, para poder ter um peixe em casa, enfim. Muito daquilo que às vezes a gente considera como hobby também é trabalho. Então, essa parábola para mim, ela me elucidou muito. Eu tinha muito essa visão também, e quando eu li isso daqui, comecei a entender que se no próprio céu haverá trabalho, ele é uma bênção. E aí tem algo que essa frase eu gostaria de deixar com vocês. A recompensa pelo serviço fiel é a oportunidade para um trabalho mais glorioso e eterno com Jesus, no novo céu e na nova terra. Acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de fechar com vocês. Que a recompensa da nossa salvação e a recompensa
da gente servir a Deus é ter um trabalho glorioso com Jesus, nesse novo céu, nessa nova terra. Mas por que é tão difícil trabalhar? Por que a gente sofre tanto no nosso dia a dia? Por que a gente tem tanto problema dentro do nosso trabalho? Vocês vão ver que vai até ficar bonitinho aqui, vai ficar vermelhinho, depois ele volta. Fiquei fazendo essas firulas a noite inteira. Quando eu era criança, minha mãe falava assim, então, conteúdo mesmo você não preocupa, né? Mas para colocar cor, deixar bonitinho, minha professora gostava, então era fácil fazer isso. Gente, essa palavra aqui é o que deixa bem claro o porquê que o nosso trabalho é tão penoso. É a maldição. É o trabalho e a nossa queda. Muitas vezes a gente trata, não nós cristãos, mas o mundo secular trata a história de Adão e Eva e Gênesis como uma historinha para criança, uma historinha para, é mais ou menos assim que Deus quis. Só que se a gente entender bem Gênesis, a gente começa a entender muito do que acontece no nosso mundo hoje. Muito das coisas que a gente sofre, das dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia e das bênçãos que a gente tem também, estão explícitas lá em Gênesis. Desde da maneira como Jesus, como Deus escolhe as pessoas, como Deus ama as pessoas, até mesmo as regras que o homem deixou de cumprir e trouxe consequências. Lê alguém para mim, por favor, esse Gênesis 3:17. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Então, assim, mesmo após a queda, o trabalho ainda é uma bênção. O problema não é o trabalho, o problema é: maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. A questão é que, a partir do momento que o homem quis ser como Deus e desobedeceu a Deus, e a partir disso foi amaldiçoado a morrer, e aí a mulher também foi amaldiçoada, o trabalho foi amaldiçoado, a vida na terra foi amaldiçoada, a terra foi amaldiçoada. A terra passou a ter abrolhos, espinhos, e passou a ser penoso o resultado do nosso trabalho. Então a maldição não é o trabalho, a maldição é o resultado do nosso trabalho. Ou seja, grosseiramente falando, aquilo que eu demoraria um dia para fazer, eu passo a demorar uma semana, um mês, um ano, às vezes não consigo realizar, às vezes meu trabalho se torna infrutífero. Sabe aquele dia que você acorda cedo, vai trabalhar, você trabalha, chega em casa destruído e com a seguinte sensação: puxa vida, eu não fiz nada, o meu trabalho não rendeu nada. Essa é a maldição que vem da queda de Adão. No nosso mundo caído, ou trabalhamos duro ou sofremos, ou nossa família sofre, ou nosso sustento será comprometido. Lá em Provérbios a Bíblia diz: o que trabalha como remissa empobrece, mas as mãos do diligente vêm enriquecer-se. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Fato, e é claro para nós, que a partir desse mundo caído, sob a sombra da maldição da morte e da futilidade, a gente vai ter que trabalhar duro. E é interessante a gente... Bom dia, sejam bem-vindos. E é interessante a gente entender isso, porque a dinâmica da Terra, o contexto do mundo mudou a partir do momento que aconteceu a maldição. Gente, vocês já pararam para pensar como que Deus, a partir do momento que houve a queda, Ele começa a trabalhar o ser humano, já pensando na remissão, na rendição do ser humano, e Ele deixa o trabalho para o homem de uma maneira que ele possa agir através do ser humano? Vamos dar um exemplo bem simples. Se Deus quisesse, Ele não podia simplesmente nos dar filhos? Ele não podia simplesmente fazer com que a mulher tivesse a gravidez espontaneamente? Ele é todo poderoso. Por que Ele deixou que houvesse a relação sexual, esse momento de intimidade, para que
a mulher para que a gente pudesse ter filho? Por que Ele deixou que a gente tivesse que trabalhar, mesmo Ele sendo penoso, para que a gente pudesse ter sustento? Para que Ele começasse a trabalhar conceitos dentro do homem de amor ao próximo, de dedicação, de fazer o melhor, de se entregar melhor para o próximo e de louvar e adorar a Deus. Todos os nossos atos da nossa vida são atos de adoração a Deus. Lembra, a gente leu que o cultivar ele é usado lá no mesmo termo hebraico do que adoração. E a partir do momento que a gente encara que a nossa vida é uma vida de adoração a Deus, a gente passa a encarar diferente o nosso dia a dia. A maneira como eu vou viver o dia a dia. A nossa vida para Deus tem muito mais a ver de segunda a sábado do que domingo de manhã ou à noite, dependendo do horário que você vem em coletivo adorar a Deus. E esse é o ponto de partida que a gente, como cristão, precisa entender e ter como perspectiva o nosso trabalho. E aí a gente entra num segundo ponto: o trabalho cristão. Como que nós medimos o valor do trabalho? Quem ganha mais? O que vocês acham? Pelo resultado do esforço? De um certo modo vai te trazer um ganho, vai te trazer um status, né? Um médico talvez tenha um status mais elevado, não sei. Não, o status não é no sentido de vai te dar um salário, você vai ver se trazendo para nós mulheres, a gente trabalha, dona de casa, cuida da casa, o resultado do seu esforço é a casa limpa. É o resultado do seu esforço. Como que vocês acham que Deus, ou a Bíblia, Deus nos mostra através da Bíblia, mede o nosso trabalho? Impacto nas pessoas. Bom? Impacto nas pessoas. Se a gente olhar o trabalho dos discípulos, dos apóstolos, Eu acho que esse é um... provavelmente não tinha remuneração, né? Esse é um bom ponto. Tinha, morte. Esse é um bom ponto de partida, né, Ferdinando? Sabe, o Senhor nos fez e nos redimiu para que a gente pudesse carregar a sua imagem e servir a causa da sua glória. E é por isso que a gente existe. Uma vez que o nosso trabalho é tão central para quem somos, devemos perguntar se ele se opõe a esse propósito ao nos levar a associações ou atividades que são pecaminosas. O primeiro ponto, o ponto de partida, é se o nosso trabalho glorifica a Deus. Nós somos seres adoradores. Eu lembro que eu estava lendo um livro, sinceramente eu não me lembro qual, que ele dizia o seguinte: o homem é um ser adorador e ele vai adorar. Ele vai adorar a Deus, ou ele vai adorar o seu trabalho, ou ele vai adorar o dinheiro, ou ele vai adorar o pecado, ou ele vai adorar pessoas. Mas o ser humano, homem e mulher, são seres adoradores. Então o primeiro ponto e o ponto de partida que a gente tem que ter como perspectiva sobre o nosso trabalho é: ele glorifica a Deus. E Deus diz: façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Percebam que Deus deu uma liderança a Adão para cultivar esse jardim. Abaixo do líder supremo, do rei dos reis, dele próprio, ele colocou Adão ali como um pequeno rei, um príncipe, para governar a terra. E esse trabalho de governar a terra era um trabalho de adoração ao Deus Altíssimo, de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Dentro de um desses 3 livros, ele fez uma pergunta aqui que eu achei interessante, eu até anotei ela aqui. Uma boa pergunta é: eu me sentiria constrangido se um pastor meu ou irmão meu visitasse meu local de trabalho, soubesse o que eu faço no dia a dia? É engraçado como o nosso irmão, aquele que está conosco aqui na igreja, de verdade, representa a presença de Deus, né? Eu me peguei nessa pergunta, porque a gente acha que muitas vezes Deus não está olhando, mas Ele está, né?
Essa pergunta deveria ser feita se Deus se envergonharia do nosso trabalho no dia a dia. Mas muitas vezes a gente perde um pouco dessa perspectiva e aí ele traz de uma outra maneira que eu acho que dói mais ainda. Se meu pastor ou meu irmão fosse ao meu local de trabalho ou soubesse como eu trabalho, eu me envergonharia? Acho que é um bom ponto para a gente pensar se o meu trabalho glorifica ou não a Deus, né? O que vocês acham? Um segundo ponto, e aí é muito daquilo que o Ferdinando trouxe. Perceba que a gente está, de um certo modo, discorrendo os 10 mandamentos, né? Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Servir ao outro. E o segundo semelhante a este é: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Pensa numa coisa. Pega uma cadeira de madeira. A gente falou de carpintaria, Jesus era carpinteiro, eu já falei aqui do meu sogro. Se você decidisse hoje fazer uma cadeira, quanto tempo você gastaria? Então eu vou te dar uma perspectiva maior ainda. E se não existisse o trabalho de outros seres humanos? Qual é o ponto de partida de você fazer uma cadeira de madeira? Ter madeira. Como que você tem madeira? Mas para cortar, o que você precisa? Então assim, você vai simplesmente chegar lá e dar burro na árvore para ela cair? Você vai precisar do serrote, eu não sei como é que funciona, mas mais ou menos alguma coisa nesse sentido para derrubar a árvore. Então, antes de cortar a árvore, você vai precisar fabricar a ferramenta para cortar a árvore. E nem vou falar do ferro, porque senão eu vou ficar aqui 3 horas e a gente não vai chegar numa conclusão. Ótimo, a árvore caiu. Como que eu vou levar ela para um lugar para eu começar a manejar ela? Então eu ainda ia ter que dar um jeito de transportar, inventar a espécie de um veículo. Gente, para fazer uma cadeira, é possível que a gente gastasse a vida inteira e não conseguisse terminar. O que eu quero dizer para vocês com isso? É que quando a gente põe a perspectiva de servir ao outro, a gente pensa muito num trabalho, no que eu vou fazer pelo outro, como médico, ou como pastor mesmo, que tem eminentemente um trabalho de ajuda, né? De enfermeiro, trabalhos, vamos dizer assim, considerados nobres. Mas o fato é que no próprio trabalho simples de fazer a cadeira, se a gente não tem várias pessoas fazendo isso, a gente não conseguiria estar sentado onde a gente está hoje. Imagina por um segundo que cada um de nós hoje, sendo dono de empresa ou sendo funcionários, pedisse demissão ou fechasse as portas do seu negócio. Como estaria a nossa sociedade daqui 15 dias? Gente, não teria polícia na rua, não teria comida no supermercado, não teria energia elétrica funcionando, não teria saneamento básico. A gente teve um pequeno vislumbre disso no começo da Covid, que ninguém sabia o que aconteceria, né? Percebam que, eminentemente, o nosso trabalho, ele serve ao outro. Concordam comigo? O que vocês me falam? Obviamente isso que você falou faz sentido, porque é uma coisa como uma roda, né, que vai girando, uma depende da outra, engrenagens, né? Exato. Senão não vai funcionar. Não sei se você vai falar, mas eu estava olhando para esse vir ao outro, tentando pensar assim, no meu trabalho, como que eu vou fazer algo de bom, que impacte a vida de uma pessoa. Eu sou representante. Meu dia a dia é vender portas de janela e porcelanato para lojas. Aí eu fico pensando, como que eu posso? Eu posso usar a consequência desse trabalho em fazer oferta para uma família que precisa, né? Mas olhando para o trabalho, assim, esse servir ao outro, de que maneira que eu vou servir ao outro com o meu trabalho, né? E aí cada um tem o seu aqui. Então, olhando para essa perspectiva do meu dia a dia profissional mesmo, né? Do nosso. Eu vou entrar bastante nesse tema, mas só para não te deixar sem nenhuma resposta. Para mim, a palavra-chave para isso chama-se competência. Fazer o que eu faço com excelência. Mas a gente vai falar bastante sobre isso. Só para a gente matar o tema, a Bíblia fala, tem um versículo que ela diz assim, lá em Mateus 6,24: ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou irá odiar a um e amar ao outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir Deus e as riquezas.
eu acho que é um ponto fundamental que o mundo considera importante. E é óbvio, eu não estou dizendo que aqui, não quero que ninguém saia daqui agora se tornando mendigo, no sentido de abrir mão dos seus ganhos. Mas a gente, como cristão, tem que valorizar muito o resultado do meu trabalho como dedicação ao outro, como aquilo que presta ao outro, e não somente ao dinheiro que eu ganho. Gente, aqui ninguém está falando para vocês abrirem mão de ganho, não é isso. O que eu estou dizendo é valorizar o aspecto em servir ao outro dentro do meu trabalho. Lembra que eu trouxe a pergunta do será que meu pastor, meu irmão, sei lá, teria vergonha do meu trabalho? Aqui eu te trago uma segunda pergunta. Eu estou trazendo algo ao meu semelhante do meu trabalho? E não é só um resultado propriamente dito como a venda, mas é também, talvez através da competência minha, eu estou facilitando o trabalho do outro. Gente, é uma coisa simples. Eu tenho loja. Para mim, um dos trabalhos fundamentais que eu vejo dentro de uma loja, a Carol também pode me falar, pode confirmar, é a limpeza. Porque, cara, se no dia seguinte a loja não estiver limpa, no caso da Carol, então, como que vai executar o trabalho que depende de manipulação de alimento? E no meu, como que eu vou fazer com que o meu cliente se sinta bem dentro do ambiente? Eu vendo beleza, eu vendo cosmético numa loja suja. E aí a pessoa vai pegar a mercadoria com terra em cima. Percebam que a limpeza da minha loja, ela está ajudando o bom desenvolvimento do meu trabalho. Então aquela pessoa que limpa a loja, ela também é fundamental para o meu negócio. E aqui eu trago um ponto de exclamação. Por quê? Vocação e prazer. Aqui é um ponto que eu acho fundamental a gente entender e a gente ter essa perspectiva. Porque muitas vezes a gente vive numa geração em que as pessoas não querem fazer, se sentem menosprezadas por qualquer tarefa que às vezes lhe é pedida, se sentem humilhadas por alguma coisa que ela tem que fazer, que é inerente à função dela. E muitos cristãos às vezes se apoiam em coisas tipo isso daqui. Então eu coloquei esse ponto de exclamação porque sim, é importante você sentir a sua vocação e ter prazer onde você trabalha. Mas isso não quer dizer que você não tem que fazer aquilo que lhe é proposto a fazer. E esse é um ponto fundamental de você entender aqui. Paulo, lá em Romanos 1, fala: Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, dentro do Evangelho dentro das cartas a Romanos, Coríntios e Tessalonicenses, ele fala muito sobre vocação e chamado. E aqui, voltando um pouco, a gente tem muito na nossa cabeça, e isso é fruto do pré-reforma, de achar que trabalho de chamado é o trabalho episcopal, é o trabalho do ministro de louvor, é o trabalho do pastor, é o trabalho do presbítero, é o trabalho que envolve a diaconia, que envolve algo ali inerente à igreja. E meu irmão, não é apenas. Aí a gente tem uma segunda ideia de que médicos, bombeiros, policiais, psicólogos, enfermeiros também são trabalhos vocacionados. São, mas não é somente. Lutero, quando propôs a reforma protestante, ele trouxe uma desmistificação desse tema muito importante para nós. Porque até então, para a Igreja Católica, trabalho vocacionado era um trabalho eclesiástico. E o trabalho que eles chamavam de trabalho secular era um trabalho miserável, um trabalho que tinha que acontecer. Ser príncipe, a ser servo ali que fazia a limpeza, ou padeiro, qualquer coisa desse tipo. Eram trabalhos menosprezados. Por quê? Porque o trabalho eclesiástico, episcopal, te levava para mais próximo de Deus e te trazia um aspecto da salvação. Só que a Lutero começa a trabalhar dentro das suas 95 teses que a salvação é pela fé, vem pela graça de Deus. Ora, se eu não posso fazer nada para Deus me amar mais, se eu não posso fazer nada para ganhar a minha salvação, a não ser querer recebê-la,
o meu trabalho não tem nada a ver com a minha salvação. Logo, o trabalho eclesiástico ou o trabalho secular, vamos dizer assim, tem o mesmo valor. E esse é um ponto fundamental, porque a gente voltando lá em Gênesis, passando pela Reforma Protestante, entendendo o aspecto que Paulo fala sobre a vocação do trabalho, e a gente vai ler que Paulo fala até mesmo aos escravos sobre essa questão da vocação e de trabalho, a gente entende que a gente tem sim que ter prazer e se sentir vocacionado ao trabalho que a gente exerce. Mas não é só um aspecto religioso e não é só um aspecto puramente de prazer. E aí entra um pouco do que eu estava falando com o Marcos aqui. Essa frase aqui é de uma história que foi contada pelo William, e eu não vou falar o resto do nome porque eu não consigo. Eu deixei pequenininho para vocês também não lerem, porque aí ninguém vai corrigir como que eu tenho que falar. Essa história aqui é de um piloto em 1989 da United Airlines, de um voo que decolou em destino à Nova Zelândia. E a 170 km, 160 km da Nova Zelândia, a porta do bagageiro abriu e rompeu o casco do avião e acho que 5, 6, sei lá, algumas pessoas foram sugadas para fora. Os estilhaços do avião pegaram 2 turbinas do lado direito e o avião falhou em 1989, tá? E esse piloto, ele conseguiu com extrema destreza controlar o avião e pousá-lo. E entendam os aspectos dificultantes disso. Primeiro, o avião estava pesado, então ele estava em torno de 50 toneladas a mais de peso por causa do combustível do que era o ideal para ele poder pousar. Isso significa danificar e quebrar o trem de pouso. A aerodinâmica do avião estava modificada por causa dos ventos que entravam e batiam, então os controles de velocidade não eram precisos. Ele não sabia exatamente a que velocidade ele poderia ficar. Um outro ponto, o avião era controlado tanto nas mãos quanto nos pés. Eu não sei muito bem de aviação, mas eu sei que os pés é aquele que segurava, aquele flap que faz o avião ter a estabilidade. Ele tinha que segurar nos pés com mais dificuldade e controlar, dirigir, pilotar o avião pela manobra nas mãos. E ele conseguiu pousar. Testemunhos da própria tripulação falou que foi um dos pousos mais suaves que eles vivenciaram. Um avião pesado, um avião de certo modo desgovernado, com menos potência. E aí, o que aquele piloto entregou para essas pessoas? Competência. O que era o melhor que ele poderia fazer? Entregar o melhor que ele podia dar. E estar preparado. Porque também não adianta eu querer ser competente se eu não estou preparado para fazer. Percebam que esse é um ato também de adoração a Deus, de servir ao próximo, de responder ao seu chamado. Ele foi entrevistado e perguntaram para ele: na hora que você sentiu a explosão, percebeu o que tinha acontecido, o que você fez? Eu orei pelos meus passageiros e pela minha tripulação e fui ao meu trabalho. Gente, fantástico. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que entender dentro de vocação e prazer. Porque muitas vezes a gente está num momento do nosso trabalho, estou desempregado, estou aqui trabalhando só para conseguir um sustento para minha família, até eu conseguir ir aonde eu quero, aonde eu entendo que é o meu melhor. Só que nesse momento aonde ali eu estou, eu tenho que me dedicar. Eu tenho que ser competente, porque eu vou estar adorando a Deus e porque eu vou estar entregando ao próximo um serviço de qualidade. E aí ele termina a história dizendo exatamente essa frase aqui. Se alguém puder ler ela. Se os leigos não conseguem encontrar nenhum significado espiritual em seus trabalhos, estão condenados a levar uma vida dupla. Não ligam o que aprendem no domingo com o que fazem no restante da semana. Precisam descobrir que as atitudes do dia a dia são espirituais e capacitam as pessoas a alcançar Deus no mundo e não fora dele. Tal espiritualidade afirmará: o seu trabalho é a sua oração. Fantástica essa frase, né? O seu trabalho é sua adoração. Sua oração, desculpa.
mas um ponto que me pegou nessa frase é que ele diz aqui, se os leigos, e aí depois ele diz o quê? O que aprende no domingo na igreja, né? Ele está chamando o leigo aquele que não conhece a Jesus, aquele que não é cristão, ele está chamando de leigo aquele que vem na igreja e não consegue colocar em prática o dia a dia do trabalho. Percebe? Olha como essa frase é forte. Sabe, fazendo uma analogia, é igual quando eu leio aquela história da Torre de Babel. Gente, vocês já pensaram que as pessoas que construíram a torre, elas construíram porque elas queriam chegar até Deus? Aí tem aquela questão se eles queriam ser iguais a Deus. Eu não quero entrar na parte teológica da história, mas o fato é que eles, entre aspas, conheciam a Deus. E as maiores massacres da história da humanidade, ou alguns dos maiores massacres da história da humanidade, foram feitos em nome de Deus, por pessoas que diziam conhecer a Deus. E eu entendo que é exatamente por causa disso, porque elas não conseguem ligar aquilo que elas aprendem aqui nesse local com o que elas fazem no dia a dia. E aqui está a nossa obrigação, e aqui está a nossa missão. Então a gente falou de vocação e prazer, a gente falou de glorificar a Deus, a gente falou de servir ao próximo. Mas ainda existem outros aspectos que eu queria falar com vocês sobre o valor do nosso trabalho. O primeiro deles é, por óbvio, ninguém vive de vento, ninguém aqui faz fotossíntese, pelo menos não por enquanto. Então o trabalho ele tem que sim ser suficiente para adimplir as nossas necessidades materiais. Só que quando a gente entende como necessidade material, eu gostaria de chamar 2 pontos de reflexão para nós aqui. O primeiro deles é, eu estou me esforçando por um estilo de vida que é irreal à luz do meu potencial de gerar renda? Resumindo, eu gasto mais do que eu consigo ganhar só para ter algo que não é necessário para mim? Não quero aqui que você levante a mão e fale, eu faço isso. Mas eu gostaria que você pensasse. Porque, às vezes, o fruto da nossa insatisfação com o nosso trabalho é, poxa, eu ganho pouco. Mas eu ganho pouco porque eu quero ter, sei lá, o último telefone, o carro do ano. E aí eu gostaria de gerar essa reflexão. E não estou dizendo que você não deva querer. Eu só quero te dizer que esse não pode ser o ponto central do seu trabalho. Você se esforçar para levar uma vida de aparência é altamente perigoso para a tua vida espiritual. Ponha isso na tua cabeça, ponha isso no teu coração. Você se esforçar demasiadamente para ter uma vida de aparência acima daquilo que você tem capacidade de gerar renda é demasiadamente perigoso para a tua vida espiritual. E, gente, a nossa vida espiritual é o que comanda a nossa vida inteira. O segundo ponto de reflexão. Por que eu estou, obviamente, subempregado? E o que eu preciso fazer a esse respeito? Ok, cheguei à conclusão que eu não estou querendo nada, vamos pôr assim, extravagante. Eu estou querendo algo para sustentar minha família, para ter uma vida digna, ter o básico. Mas por que eu não estou conseguindo? Vamos revisitar as minhas atitudes. Eu estou me preparando? Eu estou me dedicando? João, o que isso tem a ver com o cristianismo? Você está parecendo um coach aqui querendo me dar instrução de como que eu devo trabalhar. Não, meu irmão. Eu estou aqui te falando e te mostrando pela palavra que como cristão a gente tem que ser exemplo onde quer que a gente esteja. E estar preparado e ser o melhor dentro daquilo que é possível eu ser. Eu não quero que você seja um PhD em física se você não conseguiu terminar o ensino médio. Mas dentro daquilo que você conseguiu estudar, que você consiga entregar o melhor. Que você consiga se dedicar ao máximo. Então, se eu estou subempregado, eu tenho que fazer essa reflexão. Pode ser um problema dentro do trabalho? Pode. Eu não estou negando isso. Mas a questão é como eu estou me dedicando, como eu estou entregando
a isso. Na empresa eu tenho contato com várias pessoas, desde fornecedor a funcionário, a N pessoas. E uma das coisas que eu mais me acostumei a ouvir é sentar com pessoas e me pedirem ou aumento ou promoção. Posso te dizer que 10% dessas pessoas eu olhar e falar, puxa, essa pessoa merece. Ela entrega mais daquilo que a função dela espera. Talvez eu ainda não tive a oportunidade de promover, talvez a empresa, o próximo ganho seja muito grande para a empresa, tem algumas situações que acontecem. Mas 90% dessas pessoas muitas vezes me pedem, e eu viro para a pessoa e faço só uma pergunta: por que você quer? Normalmente eu ouço porque eu quero ganhar mais, porque minha família está precisando. O que você vai fazer para a empresa? Ou o que você já está fazendo para a empresa de diferente? Teve um que falou assim: João, mas eu trabalho aqui há 15 anos. Eu falei para ele: quando eu precisei de você, você estava disponível? Sabe, eu já ouvi muito coach cristão falar que você tem que ter tempo para tua igreja, tem que ter tempo para tua família, tem que ter tempo de qualidade, de descanso. Isso tudo é verdade. Mas isso não quer dizer que você não possa e não deva se dedicar ao seu trabalho. E que às vezes algumas horas extras serão necessárias, algumas viagens de trabalho serão necessárias. E qual é a dedicação que eu vou fazer isso? Com qual amor eu vou entregar isso? Porque isso também é adoração a Deus. Eu não quero que você viva um trabalho e que você veja a tua família só de sábado e domingo. Não é isso. Não estou defendendo e fazendo apologia a um trabalho louco e desenfreado. Mas eu estou dizendo que dedicação reflete dentro disso daqui. E aí, já entrando e adiantando um pouco o ponto, uma vida piedosa e equilibrada, que é o que a gente acabou de dizer. Deus nunca espera que fiquemos por longos períodos tão consumidos pelo trabalho que sejamos obrigados a negligenciar a família, os amigos, a vida na igreja ou o seu tempo diário com Deus. Gente, é óbvio. A vida cristã, ela é, por natureza, uma vida equilibrada. Uma vida onde você consegue, em cada caixinha ali da sua vida, dedicar tempo, dedicar carinho e receber de volta amor, receber carinho, receber a bênção de Deus. Mas a gente não pode também, ao contrário, ser negligente. Aí eu acho que é no livro, no primeiro livro, o pretinho aqui do lado esquerdo, que agora me fugiu o nome, Homens de Verdade, ele conta a história que quando ele era professor, ainda no exército, ele estava ensinando. E um dos alunos dele, também do exército, era seminarista, estava se tornando seminarista. E tirou uma nota ruim na prova, uma matéria secular ali do exército. E veio conversar com ele, falou: então, professor, você sabe, né? Nós como cristãos temos que nos dedicar, né, ao ministério. E eu não tive tempo de estudar para a prova e com isso eu não fui bem. Será que você poderia, entendendo isso e sendo cristão como eu sou, rever a minha nota? Gostaria de gerar essa reflexão em vocês. O que vocês acham? Eu tenho uma palavra para dizer: esse cara está em pecado. Em pecado santo. Ele está fingindo, ou se enganando melhor, entendendo que o trabalho dele dentro da igreja talvez fosse mais importante. Ele ainda está tendo aquela visão pré-reforma. Na cabeça dele a reforma protestante ainda não aconteceu. E esse é um ponto que a gente tem aqui, importante para as nossas vidas. Mas vem cá, eu cheguei à conclusão de que talvez eu não estou conseguindo ter uma vida equilibrada, talvez eu não estou conseguindo dentro desse meu trabalho ter o sustento adequado para a minha vida. O que eu devo fazer? Eu tenho que começar a me movimentar sim. Mas o primeiro ponto que todo cristão deve fazer é orar. Orar e aí sim começar a agir. E aí eu acho interessante esse versículo que Paulo traz. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade.
Hoje, graças a Deus, pelo menos não de maneira estrutural, a gente não vive mais um período de escravidão. Mas vamos refletir, vamos pensar sobre esse versículo para os nossos dias de hoje. Se meu trabalho não traz uma vida equilibrada, uma vida que possa abarcar as minhas necessidades, e eu preciso me movimentar, primeiro, eu vou me dedicar a ele, vou orar e vou começar a pensar em oportunidades. E assim que eu a tiver, eu vou agarrá-lo. Então Deus também não quer que você seja conformado de natureza e é isso aqui que eu ganho, e aí vive aquela história de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não, não é isso. Deus não quer isso de você. Deus quer que você melhore, Deus quer que você tenha uma vida boa sim. Só que a gente tem que colocar os aspectos corretos em ordem correta daquilo que é mais importante para Deus. A adoração, servir ao próximo. E aí sim a gente começar a pensar em questões de necessidades materiais, em questão de ter vida equilibrada. E aí sim me movimentar. Sempre orando, sempre buscando aquilo que Deus espera de nós. E aí eu queria entrar dentro de um outro ponto. Vamos colocar isso em prática? Chegando no final aqui. Servir os que estão acima de nós e liderar os que estão abaixo de nós. Esse é um fechamento de tudo aquilo que a gente falou. A gente trouxe todos os pontos ali daquilo que agrada a Deus, daquilo que a gente tem que buscar no nosso trabalho, que é glorificar a Deus, servir ao outro, ter prazer, né, ser a nossa vocação, cumprir as nossas necessidades, ter uma vida equilibrada. Mas tudo isso, seja em palavra, seja em ação, façamos em nome do Senhor, dando a Ele graças a Deus e Pai. E aí ele traz, e percebam como eu falei para vocês, como que Paulo ele vai trazendo a questão da vocação espiritual e a vocação do trabalho, e tentando mostrar um pouco do aspecto do que é o ser chamado de Deus, o ser cristão dentro do ambiente de trabalho. Em muitos momentos você vai ver pessoas te dizendo que trabalho serve para você pregar o Evangelho. Está errado? Não, é óbvio. Mas qualquer momento serve para pregar o Evangelho. Não, trabalho serve só para você ter dinheiro para poder doar para uma causa da igreja, para poder doar e abençoar as pessoas. Tá certo? Certo mundo tá. Mas é só isso? É somente isso? Não. E aí aqui traz um pouco dessa ideia. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo, e quem fizer a injustiça, receberá em troca a injustiça feita, e nisso ninguém será tratado com parcialidade. E aí quando ele olha para os senhores, ou donos de empresa, ou chefes, ou gerentes: senhores, tratem seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Aqui eu acho que é um aspecto muito importante que resume tudo isso que a gente falou do nosso trabalho, que é agir e viver de maneira digna desse Evangelho que nos foi confiado, dessa palavra do qual nós somos portadores. Saibam e tenham consciência que a partir do momento que você se diz cristão, você vai ser olhado de maneira diferente, sim, e você vai carregar esse aspecto com você. Sabe por quê, pessoal? Porque nós carregamos a cruz do Salvador. Nós carregamos conosco a marca do Cordeiro. E essa marca, ela muda a perspectiva de vida de qualquer pessoa. Então as nossas atitudes, os nossos gestos vão sempre ser olhados. Veja, numa questão aqui de escravatura, é óbvio que aqui a gente tem que fazer uma consideração que no momento do Império Romano, que é o momento aqui que foi escrito, a escravidão não é exatamente como aquilo que a gente entendia dos navios negreiros, daquilo que é um pouco mais conhecido para nós aqui no hemisfério sul. Mas eu não quero entrar muito nesse aspecto. O que eu quero primeiro deixar claro que Paulo não era a favor de escravidão, não é esse o ponto. O ponto é, naquilo que você está se fazendo, faça
como se estivesse fazendo a Deus. Faça em adoração a Deus. Seja sério, seja respeitoso. E aí quando ele trata para os senhores, ele traz da mesma maneira, que olha, assim como você está olhando o teu funcionário, o teu servo aqui, Deus está te olhando. E à medida que você for querer medir, você vai ser medindo mais ainda. É meio que assim, cara, a régua é bem alta. Tenha equidade dentro das suas decisões. Não se aproveite do trabalho do outro. Eu lembro que eu tinha um amigo que depois ele veio até trabalhar comigo, trabalhou muitos anos comigo, que o gerente dele só andava com ele, o tempo inteiro. O gerente dele estava sempre com ele. Ia ter apresentação, o gerente dele levava ele. Ia ter alguma análise de números, o gerente dele estava com ele. E aí eu fui descobrir por quê. O gerente dele era um belo de um bom vivão, e quem fazia todo o trabalho era ele. O dia que a gente conseguiu tirar ele da empresa, pôr ele para trabalhar conosco, o gerente dele foi demitido 3 meses depois. Aí eu pergunto para vocês, esse gerente estava fazendo o papel dele adequadamente, corretamente? Justo como ele acabou recebendo a punição pelo não trabalho dele. Não é, acho que esse é o meu ponto. O meu ponto é, ele estava agindo de maneira correta? Ele estava fazendo aquilo que a empresa esperava dele? Percebe como que ele era o gerente, mas ele se encaixa amplamente nos dois aspectos? Porque ele não estava fazendo enquanto não era vigiado, ele estava deixando que outro fizesse por ele. Isso não é correto. Como cristão, a gente tem que ter essa régua de igualdade, essa régua de justiça, partindo do nosso Salvador. E é isso que eu acho fundamental e importante que a gente passa a mensurar a nossa vida a partir da régua de Jesus Cristo, porque ela é muito alta. Eu lembro uma vez eu estava vendo uma discussão, só para fazer um paralelo para vocês entenderem, sobre oferta. Eu acredito em dízimo, eu não acredito em dízimo, não vou entrar nessa discussão. Só que quando você vê Jesus falando sobre oferta, ele diz algo fundamental, que quando você vê a necessidade do teu próximo e não ajuda, você está em pecado. Então a questão não é 10%, não é 30%, não é 5%, é 100%. Porque é você entender que tudo que você tem veio dele. E se veio dele, ele tem o direito de usar no momento que for necessário usar. Ele te deixou como um mordomo de tudo que está ao seu redor. E você pode usufruir disso tudo. Mas no momento em que ele tiver que usar, você tem que deixar que Deus use. É como um baile de máscaras. Deus nos fez como essas máscaras. Mas ele é o ator. Baile não, como um teatro de máscaras. Ele é o ator que dá vida a essas máscaras. E a gente tem que entender isso. O agir e o mover de Deus através de nós, seja do nosso trabalho, seja da nossa lazer, seja da nossa adoração dentro da igreja. E esse é um ponto fundamental para nós cristãos. A responsabilidade, a seriedade como eu trato o meu trabalho no dia a dia mostra o quão cristão eu sou. É muito legal que a gente teve, acho que até o João deu uma das aulas, a gente teve aula sobre Tiago. E Tiago falou uma coisa bem interessante, né? Através das minhas obras eu vou te mostrar a minha fé. A gente não faz obras para receber a bênção de Deus, mas nós fazemos obras porque nós recebemos a grande bênção de Deus, que é a nossa salvação. E esse é o ponto fundamental e o ponto de partida para a nossa vida dentro do trabalho, nossa vida secular. Para terminar, eu gostaria de contar essa história. Uma audiência de Se vocês leram o livro, um dos 3 livros, ele conta essa história. É a história de um pianista, igual o nosso amigo aqui, que é recém-formado no conservatório, e ele foi fazer uma apresentação no teatro, tipo esse do Dom Pedro, gigante, e ele tocou maravilhosamente bem. E ele terminou a apresentação, agradeceu e saiu, e o público ficou de pé e começou a aplaudir. E aplaudia ele entusiasmadamente.
O diretor da produção, eu não sei como é que chama direito, mas fica por assim mesmo, chegou e falou assim: olha, volta lá e toca o bis, porque o público está te aplaudindo. E ele falou que não iria. E o diretor falou: rapaz, olha as pessoas, olha o que você causou, vai! Não, tá vendo aquele homem na galeria do lado esquerdo? Sim, tô vendo. Enquanto ele não se levantar e não me aplaudir, eu não vou. Rapaz, que isso? O mundo inteiro está te aplaudindo, uma pessoa só não está te aplaudindo. E você não vai lá? Foi, então, mas aquele lá é meu professor. Aquele foi quem me ensinou. E enquanto ele não reconhecer meu trabalho, eu não vou. Esse professor é Deus. Não adianta o mundo inteiro nos aplaudir. Não adianta as pessoas acharem maravilhoso o que a gente faz. Porque o único que precisa olhar e se agradar de nós é Deus. Que o nosso trabalho seja essa audiência de um, para a honra e glória e louvor a Deus. Porque começa nele e termina nele. E é para ele. E aí eu gostaria de deixar essa frase aí para vocês. Quando estivermos diante dele, a grande questão das nossas vidas não será as realizações que alcançamos, as honras que conquistamos ou as riquezas que acumulamos, mas a humildade com que glorificamos a Deus e servimos ao próximo dia após dia. Esse é o ponto de sucesso da vida nossa dentro do nosso trabalho. Em que medida nós conseguimos glorificar e honrar a Deus? Em que medida nós conseguimos servir ao nosso próximo e levar um pouco da graça e da presença de Deus à vida deles? Não só com palavras também, mas com atitudes e gestos. Como verdadeiros cristãos que somos. Que Deus possa usar as nossas vidas nesse teatro de máscaras, abençoando as pessoas e se mostrando através das nossas vidas. Porque essa é a grande honra e a grande glória do cristão. É poder glorificar a Deus. É poder exaltar o nome de Deus através das nossas vidas. Antes, devemos em última instância medir o sucesso de acordo com os padrões de Deus, dados em sua palavra. O nosso trabalho deve ser o da fé, oferecido para a glória de Deus e o bem-estar do nosso próximo. É uma outra maneira da gente falar essa frase. Essa frase aqui é do livro e eu escrevi aqui a minha. Que a gente tenha dentro do nosso sucesso um único objetivo: glorificar a Deus, servindo ao nosso próximo. Amém? Amém. Terminamos na hora. Espero que a gente tenha um ótimo culto de adoração a Deus. Amém?